E a paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Sou o irmão Felipe e vamos continuar Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24 hoje, nosso estudo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E não foi assim que aprendestes a Cristo, ou aprendestes de Cristo. Quando você olha para a versão Almeida, aprendeste a Cristo, você entende aprender sobre Cristo, sobre o que Jesus falou, ou sobre quem é a pessoa de Jesus, sobre a matéria que é Jesus. Uma ótima matéria para se aprender, né? O que você aprendeu sobre Cristo, sobre Jesus? Será que você foi bem instruído? O povo de Efésio foi bem instruído a respeito de Jesus. Eles não aprenderam um Jesus antibíblico. O Jesus que Paulo ensina é o Jesus dos evangelhos. É um Jesus que cumpriu a lei. É um Jesus que amou o próximo, não fez acepção de pessoas, mas todavia não foi conivente com o pecado, denunciou o pecado. A gente vê Jesus Cristo denunciando o pecado dos fariseus, que era o pecado de hipocrisia, mas a gente vê Jesus pregando contra o pecado. Quando em seu sermão profético, ele fala contra o adultério. Ele fala contra o adultério, fala contra o divórcio, a revelia, fala contra a ira, pessoas que xingam os outros, brigam sem propósito nenhum, e por causa de uma rincha que ele cria ali, ele acaba criando uma situação em que aquilo poderá resultar futuramente no homicídio, né? Ele trabalha aquela ideia de não matarás, tratando a raiz do problema. E assim ele vai falando e denunciando vários erros da classe eclesiástica da época, que eram os sacerdotes, mas também, ao mesmo tempo, ele também denuncia o pecado. Ou seja, ele não é conivente com o pecado. Jesus não é um antirreligioso. Jesus era um mestre da lei, trazia uma nova mensagem, que era o Evangelho, que é as boas novas, a própria palavra diz boas novas, mas também trazia o povo para dentro da lei. Ele, em seu ensinamento, em nenhum momento, ele ensinava as pessoas a prática do pecado e a conviver com o pecado e achar que Deus iria salvá-los, apesar deles viverem em complacência com o pecado. Não é assim. E quando Paulo fala não aprendeste assim a Cristo, ele vem de uma conclusão de versículos que ele tinha de outros pontos que ele tinha pontuado lá do versículo 17 até esse versículo atual. Vai ver Paulo falando aqui. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus pensamentos próprios, no caso, né? O escurecido de entendimentos alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, né? E aí ele entra nesse versículo. Não foi assim que vocês aprenderam a respeito de Cristo, né? E a versão NVI vai dizer assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, vocês aprenderam de Cristo de forma diferente.
Eu traz uma ideia. Uma fala sobre aprender sobre Cristo, outra traz a ideia. Ambas falam a mesma coisa, mas trazem uma ideia, por causa da tradução, trazem uma ideia um pouco diferente. Aprendesse sobre Cristo e não aprendesse de Cristo. Porque quando você aprende sobre Cristo, você aprende também de Cristo. Você aprende o que ele ensinou e sobre a sua vida. Porque diz Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o que eles aprenderam de Cristo? O que nós aprendemos de Cristo? Né? O que Jesus ensinou em seu evangelho? O que ele ensinou? Ele ensinou uma vida desregrada, pecaminosa. Embora ele comia com pecadores e andasse com eles, ele andava ali para poder resgatá-los. Aqueles pecadores não viam nele uma fonte de tentação, mas viam nele uma fonte de esperança e viam nele um motivo para se arrependerem, né? Motivo para se arrependerem e crerem no que ele pode fazer por eles. E o versículo 21 continua: se é que de fato o tendes ouvido. A questão é que a gente não ouve. A gente só ouve o que a gente quer. A gente não ouve o que está sendo falado. Muitas vezes, quando você ouve uma pregação, tem umas pregações tão ricas, tão abençoadas, e a gente ouve o ministro pregar e a gente cata só um ou dois trechos. Tanta riqueza a gente despeja. E muitas das vezes, infelizmente, a gente pega a pior parte. Você já notou que a gente pega a pior parte? A gente pega ali talvez um erro que o pregador cometeu, ou a gente pega ali um apontamento que o pregador fez a respeito de alguma coisa, mas a grande mensagem, a grande instrução, a ideia, o cerne da palavra ali pegada, a gente não pega. E aí Paulo faz essa observação. Se é de fato que vocês têm ouvido. Vocês têm ouvido realmente o que Cristo tem ensinado? Quando vocês... aquela época que Paulo escreveu Efésios, não existia Bíblia escrita da forma como hoje. Poucos eram os manuscritos escritos à mão, não existia impressora, não existia imprensa, não existia internet, nem celular, nada que pudesse trazer informação, de forma que eles pudessem estar sempre lendo os evangelhos, sempre lendo a palavra de Deus, né? Mas aquela época, quando a gente aprende aqui sobre os pastores e mestres, ainda nesse capítulo 4, lá nos versículos anteriores, fala sobre pastores e mestres, que deu para igrejas pastores e mestres. Esses pastores e mestres naquela época não eram pessoas que tinham uma tradição, aquela época ainda era vigorosa ainda a tradição oral, né? E muitos desses pastores e mestres, eles conheciam a história de Jesus, contada pelos outros irmãos que aprenderam, pelos discípulos, pelos apóstolos que viveram com Cristo, e eles aprendiam, certamente, é claro, alguns com condição tinham adquirido lá os seus manuscritos, outros que não tinham condições tinham mais aquilo que aprenderam, que ouviram, e eles tinham a história do Evangelho em mente. Eles tinham uma história do Evangelho em mente. Tudo isso aqui que a gente pega em Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham tudo isso em mente. Em mente. Para que quando eles viessem a falar com a igreja, eles traziam à memória aquilo que tinha sido ensinado. E certamente pegavam as poucas cartas, ou a carta que tinha sido passada a limpo para eles ali, do apóstolo Paulo, e usava aquelas cartas como instrução para poder estar ensinando, e usava também
trazia à memória os ensinamentos de Jesus e comparava com aquilo que Paulo, ou que Tiago, ou que João tinha ensinado ali na sua carta e trazia aquilo para a igreja como uma instrução. Como uma instrução. Como uma instrução. Isso então, ou seja, essas pessoas, eles ouviam sempre dos mestres, estavam sempre sendo instruídos pelos mestres a respeito do que Jesus falou. Certamente eles chegavam lá, mestre, isso. Aí o mestre lembrava, olha, certa vez Jesus passou tal, e falava e contava a história, e falava o ensinamento de Jesus. E aí pegavam a carta de Paulo, e falavam, está aqui escrito aqui em tal lugar. Ou a carta de Tiago, a carta que ele tinha na mão, né? E traziam instrução, né? Até que mais tarde as igrejas foram adquirindo seus manuscritos e organizando os seus manuscritos, né? E foi feita uma apuração como eu dizia, mais tarde a igreja começou a organizar os seus manuscritos e os apóstolos, alguns apóstolos organizaram para guardar, para não se perder a história de Jesus nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, João, né? Mateus e João, discípulos e apóstolos de Cristo, Marcos e Lucas, né? Que aprenderam também que eram discípulos, mas não diretamente de Jesus, né? Mas também indiretamente de Jesus. Então, esses discípulos organizaram ali os evangelhos e mais posteriormente, mais tarde, a igreja organizou a Bíblia. Ok? E aí continua o versículo a dizer, se é que o tendes ouvido, se é que de fato tendes ouvido, e dele foste instruído. Olha, são duas coisas. De fato, ou seja, você realmente tem ouvido, realmente tem aprendido. E terceiro, você realmente foi instruído em Jesus? Você realmente recebeu a instrução em Jesus? Ou a instrução que você recebeu foi com base em outro fundamento que não foi o fundamento que é Cristo? Porque Paulo vai falar sobre esse fundamento. Em outras cartas, ele vai falar que a gente não pode pôr outro fundamento no seu fundamento que seja Cristo. E sobre o fundamento, a gente fala sobre a doutrina, sobre o ensinamento sobre Jesus. Há muitos ensinamentos estranhos, há muitas doutrinas estranhas e há muitas pessoas que se colocam como esse outro fundamento, por mais que usem falar que o fundamento é Cristo, mas na hora da prática eles ensinam doutrinas estranhas, doutrinas absurdas, que não tem nada a ver com o que é de Cristo. Com o que é de Cristo e sobre Cristo. A gente vê muitas doutrinas terríveis assim. Segundo é a verdade em Jesus, né? O tendes ouvido e dele foste instruído, segundo ou conforme. A palavra segundo, muito usual nas Bíblias, ela tem um sentido de conformidade, conforme a verdade em Jesus, ou seja, a verdade que Jesus Cristo revela, a verdade que Jesus Cristo traz e a verdade que é Jesus Cristo. E continua no versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o versículo 22 e o versículo 24, e vos revestais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Vai falar sobre aquilo que a gente já conhece, que já nos é instruído, sobre as duas naturezas. A natureza que Jesus Cristo cria em nós quando aceitamos Ele, né, através do Espírito Santo, operando em nós um novo nascimento, né, regenerando, né, justificando,
né? Transformando, convencendo, né? E a natureza que nós trazemos conosco, né? A natureza caída, inclinada, né? O comentário bíblico, aplicação pessoal, vai trazer uma observação interessante sobre isso. Vai dizer assim: ao explicar este conceito, algumas pessoas transmitem a ideia errada de que existe duas personalidades ou dois polos iguais, porém opostos em nossas vidas, guerreando um contra o outro. Sabe aquela ilustração dos dois cachorros, né? Há dois cachorros dentro de mim. E qual é o cachorro que vai vencer? É aquele que eu alimento mais. Já viu essa ilustração? Essa ilustração traz essa ideia de que como se houvesse duas personalidades em nós. E não é bem isso. Não há duas personalidades em nós. A ilustração, isso é uma ilustração. Isso é uma ilustração de um velho homem e um novo homem. Porque, na verdade, ambos, o velho homem e o novo homem, é o mesmo homem. É o mesmo homem. É o mesmo homem. É o mesmo Felipe que agora há um renovo, né? Um renovo de ideias, um renovo de mente. Isso é o que estava no versículo 23. É que eu pulei do versículo 22 para o versículo 23. Assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou tenhais a mente renovada, conforme lá em Romanos, nós falamos sobre isso em outro momento. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Ou seja, não andem conforme os homens, conforme o pecado, conforme os seus desejos carnais, a sua natureza carnal e pecaminosa. Não ande conforme eles, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Então, ou seja, você vai ser transformado dia após dia. Deus vai operar em você. Vai operar em você um novo nascimento. De que forma? Mudando o seu modo de pensar, mudando o seu modo de agir, trabalhando em você um arrependimento do seu pecado, trabalhando em você um arrependimento da sua conduta pecaminosa, né? Libertando você dos seus vícios. Essa é a nova vida, esse é o novo homem, né? Não chega a ser um novo homem literal, né? E muitas das vezes parece que traz essa ideia, né? Mas a gente tem que entender que não é necessariamente isso, né? O comentário começa a falar assim: como os crentes são renovados em seus pensamentos e atitudes, eles devem se envolver em atividades, no caso, que renovem suas mentes. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco, né? Ou seja, tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, procure coisas que venham mudar a sua perspectiva e trazer a sua perspectiva para mais perto de Deus. Busque ouvir músicas que te inspirem a buscar mais a Deus. Certamente, há hinos que te inspiram a buscar uma vida de mais santidade e de mais comunhão. Agora, há muitas cantigas evangélicas, muitas canções evangélicas, que elas não te inspiram.
não te inspiram porque elas fazem você olhar para o seu eu. Fazem você olhar para o seu ego, fazem você se sentir um coitado. Você chora porque você se sente um coitado. Ou faz você se sentir um queridinho de Deus. Ou seja, voltam para o seu eu. Ou canções antropocêntricas. Mas você tem que buscar canções que levem você a desejar estar diante de Deus. A adorar a Deus. Canções que lembrem da sua vida passada como algo ruim e que faça você desejar a sua vida futura como algo bom. Que leve você ao arrependimento, que lembre o que Cristo fez por vocês. Também o que a gente assiste, filmes de conteúdo na internet também, a gente tem que pensar também, do que a gente lê de livros, da companhia de amigos, o papo, a conversa que a gente conversa com os nossos amigos, do tempo que a gente passa, que é produtivo, que vai trazer algo para a nossa mente, as atividades que a gente vai se envolver, se vai construir algo que vai inspirar a gente a buscar uma vida de comunhão com Deus. E a segunda recomendação, desejar ter Deus, não o mundo como modelo. Romanos 12, 2, que vai dizer assim, que nós já lemos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não tem o mundo como um padrão para seguir, mas tenha a mente renovada ao você buscar Deus, ao você aprender sobre Deus, ao você deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Estudar e aplicar a palavra de Deus para que assim ela mude o seu comportamento a partir do seu íntimo. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, 15 e 16. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Então a gente vê que é pela palavra de Deus que a gente é instruído e é na palavra de Deus que a gente aprende o que a gente precisa. Amém, irmãos? Eu vou deixar os irmãos aqui com essa meditação, que vocês possam meditar, refletir e deixar Deus falar mais ao vosso coração. Amém? Fique com Deus, curta e nos ajude, nos incentive com sua oração, com seu like e com o seu comentário. Amém? Comentários que venham somar. Amém? Ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.